Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Boa tarde, gente. Ai, Jesus. Deus nos ajude hoje. Deus e vocês, viu? Hoje, olha a mensagem que caiu para mim, Lúcia. Rapaz. Bom, então vamos ler. Estás doente? Estou. Boa tarde. Sejam bem-vindas. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de cólera ou desânimo? A indignação, rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual a teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontrarás sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno.
Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Mensagem forte, bonita e longa, né? Muitos conselhos salutares. Vamos lá. Vamos orar, meus amigos, elevando o pensamento e o sentimento a Jesus. Divino amigo, divino mestre, é com muita gratidão que estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em teu nome. Muito obrigado pela possibilidade de estarmos juntos gravitando em torno dos teus ensinamentos, através da doutrina espírita que nos acolhe com tanto zelo e nos direciona pela senda escabrosa. Pedimos, Senhor, o teu auxílio nesta tarde, o auxílio físico, o auxílio espiritual, através da intuição e das forças que provêm do teu amor e da tua misericórdia, para que possamos ser fiéis a esses ensinamentos grandiosos que são, que esclarecem a nossa mente, iluminam o nosso coração. Sendo conosco, Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Que assim seja. A prece rimou, né? Bom, gente, saudade de vocês. O pessoal da internet está ouvindo bem, né? Qualquer coisa, a Adine fala. Na aula passada, que foi mais de 15 dias atrás, né, Cris? Dia 5, início do mês. Então, foi Cris que esteve aqui com Salmos, né, Cris? Então, com certeza, foi de grande proveito, ficou muito bem explicado a questão dos Salmos. Alguém tem alguma observação, alguma dúvida, alguma contribuição? Hoje, mais do que nunca, nós vamos precisar da ajuda de vocês, até porque o tema de hoje não vai ser tão novo assim. Oi, Patrícia. Não vai ser tão novo assim, tá? É um tema que a gente já fala bastante na doutrina espírita. Nós vamos falar sobre o profetismo de Israel, né? Fazer uma geral ali, dar uma geral sobre os profetas. E hoje nós vamos entrar na história do profeta Moisés, né? E aquela questão das leis, a lei divina, a lei humana, e aí, claro que vamos comentar sobre a proibição de consulta aos desencarnados, né? Na apostila, vamos começar no item 2, tá? No item 2, aí na página de vocês, na apostila de vocês, deve ser a página 13. Né? No item 2. Então, é um estudo hoje de grande valia, porque muita gente tem dúvida sobre essa questão de o Espiritismo pode, não pode, a Bíblia condena ou não condena, é coisa do demônio ou não é, né? O pessoal diz, é coisa do demônio, mas quando você vai olhar os frutos do Espiritismo, são frutos celestes, né? Então fica essa dúvida, pode, não pode, e aí nós vamos perceber neste estudo de hoje o quão importante é a gente mergulhar no contexto e entender o porquê de cada coisa na Bíblia, como a gente já vem fazendo desde lá de Gênesis, certo? O que nós entendemos como profetismo em Israel, ou o profetismo de Israel, gente? O profetismo, ele faz referência aos profetas, claro, não só a um profeta, mas toda essa escola, essa linhagem de profetas que veio no povo hebreu, no povo de Israel. Né? E aí, na apostila de vocês, no início do item 2, nós temos assim, ó. Na história bíblica, os profetas ocupam uma posição fundamental como intermediários entre Deus e o povo, é claro. Por quê? Porque o papel do profeta era trazer mensagens de Deus, mensagens
da divindade. O profeta, no seio da sociedade israelita, era tido como o anunciador, outras tantas vezes como o defensor da palavra de Deus, né? Aquele que proclama. Logo, quando a gente escuta assim, por exemplo, hoje nas escolas protestantes, fulano é profeta, né? O que é isso? Quer dizer que ele vai dividir o mar no meio? Não. Profeta é alguém que anuncia, não necessariamente alguém que faz milagres, né? Sinais, entre aspas, mas aquele que anuncia. Um pregador, tá? Por exemplo, naquela época do Antigo Testamento seria visto como um profeta, né? Aí é claro que existem os profetas reconhecidos dentro do povo de Israel, que a pessoa bate o olho e diz, não, esse é profeta, principalmente devido aos sinais físicos que faziam, e existem aqueles outros que nós conhecemos como os falsos profetas. Desde aquele tempo até os dias de hoje, o mundo sempre esteve repleto de falsos profetas, inclusive foi um dos ensinamentos do Cristo, né, para que a gente tivesse cuidado com os falsos profetas. Bom, os verdadeiros profetas, né, esses homens e mulheres, né, eles não apenas anunciavam, não apenas pregavam, mas eles também, em sua maioria, pelo menos os mais conhecidos, eles tinham a capacidade de realizar um intercâmbio mediúnico ostensivo. Por isso, eles eram chamados também de videntes. Hoje, quando a gente fala assim, fulano foi no vidente, né? O que se imagina? Imagina um cartomante, né? Uma cigana, alguma coisa assim. Mas, na Bíblia, nós temos a palavra vidente descrito, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, em que está descrito: antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava de vidente. Esse texto é do Antigo Testamento, certo? Então, no Antigo Testamento, conhecia-se esse intercâmbio mediúnico, as pessoas que faziam esse intercâmbio como videntes. Mas antes até dos livros do Antigo Testamento serem escritos, as pessoas que praticavam esse intercâmbio mediúnico eram chamados de videntes. Ok? Aqui, ó. Aqui embaixo, nós conseguimos ver, lá embaixo no slide, nós conseguimos ver a citação. Todo mundo entendeu aí, gente? Aí hoje, vidente, ele caiu meio que assim. Como que é a palavra, Cris? Em desuso, né? E até quando ela é usada, essa palavra, ficou meio que algo profano, né? Porque seria algo contra a Bíblia, ou que a Bíblia condena, né? Isso, mas a gente entende pela própria Bíblia, lá em 1 Samuel, que o profeta do Antigo Testamento, antes de ser chamado profeta, era chamado de vidente. Ok, gente? Já falamos da função, né, dos profetas, que era anunciar, defender, praticar o intercâmbio mediúnico de alguma forma, certo? E em que momento essa prática, né, do profetismo ela se intensificou? Porque venhamos e convenhamos, existiam muitos videntes, muitas pessoas dotadas de mediunidade. Nós já comentamos isso aqui. A mediunidade ela não é um patrimônio espírita, ela é um patrimônio humano, ela é orgânica, inclusive, né? E ela sempre esteve presente na história da humanidade, em todos os povos, em todas as culturas. Mas, microfone. Os oráculos. Os oráculos, a exemplo do oráculo de Delfos, né? As pitonisas, os pitons, né? Então, nas Índias, né? Também, aqui nas Américas, nos maias, nos incas, né? Já mais recente. Então, em todos os tempos sempre houve intercâmbio mediúnico. Não é um patrimônio espírita, é um patrimônio humano, certo? Mas em Israel isso se intensificou de uma forma. Lembrar que profeta também era conhecido como professor, aquele Professor, né? que
ensinava e aconselhava. Perfeito. Para a gente ver como a palavra, né, o significado da palavra mudou ao longo do tempo. Não é isso? E, em algum momento, eu vou colocar assim, a arte da profecia, né, em Israel se intensificou no seio do povo israelita. Em que momento foi esse? Gente, na história bíblica, né, a gente já vem estudando aqui, é assim, Deus, ele oferece uma ajuda, a gente aceita a ajuda, mas depois a gente já começa a se desvirtuar. Foi como na leitura inicial. Estás doente, né? Aí o Emmanuel, ele comentou assim, olha, a medicina humana vai lá te dar o remédio. A medicina espiritual vai lá te dar um conselho, um direcionamento. Você começa a se curar. Nos primeiros sinais que você tá ok, tá legal, você vai e volta a repetir os mesmos erros que te fizeram adoecer, né? Então, nessa questão aqui das alianças de Deus com a humanidade, é mais ou menos a mesma coisa. Deus vai lá, oferece a mão, a gente agarra a mão de Deus, quando a gente sai da lama, aí já começa a fazer um bocado de bobagem de novo. Então, o que motivou principalmente a eclosão dos profetas no seio do povo israelita, né, com uma intensidade maior, foi justamente os desvios, foram os desvios daquele povo perante a lei divina. Começaram a enveredar pela idolatria, pela sodomia, né, pelo assassinato, né, tudo isso que a gente conhece que não vale a pena, que não vai dar certo para a gente, que vai trazer dor, sofrimento, aquele povo começou a enveredar. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, ele envia emissários, tá? Pessoas dotadas de um alto grau de mediunidade. Então, a apostila nos diz que neste período o povo de Israel enfrentava uma grande instabilidade devido ao afastamento da lei divina, em que a idolatria, o descaso com os mandamentos eram comuns, as injustiças sociais, as crises espirituais, ao mesmo tempo em que esse povo recebia influências pagãs. O que são influências pagãs, por exemplo, gente? Uma influência pagã dentro do seio do povo hebreu. Uma influência pagã. Culto ao bezerro de ouro. Você deixava de cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, para cultuar uma estátua de um bezerro de ouro. Entende? É uma influência pagã. Só um exemplo, dentre tantas outras influências, tá? Então, diante dessas circunstâncias, os profetas foram enviados por Deus para realizar esse intercâmbio mediúnico mais forte, para orientar e corrigir o rumo de um povo. Então, estes homens eram mais do que simples anunciadores, simples pregadores. Eles eram, de fato, instrumentos de transformação, ao desafiarem as convenções sociais e religiosas da sua época. E, por isso, enfrentavam resistência e perseguição. Ainda assim, reafirmavam incansavelmente a importância dos princípios divinos. A exemplo do culto exclusivo a Deus, combatendo a idolatria, a prática da ética, da moralidade nas relações Não esquece de passar o interpessoais, slide, não. a justiça social, passo já, a justiça social, né? Então aqui nós temos essas características. Mas aí alguém pode me perguntar, Gonçalo, e dentre tantos profetas, aí vamos citar Elias, Jonas, Jeremias, Malaquias, né? São tantos profetas maiores e os profetas menores. Quem nós podemos tirar como o primeiro e o maior profeta do povo israelita, não é? O primeiro foi Abraão. A própria Bíblia vai descrever que Abraão foi o primeiro profeta de Deus. Tá? Ele entrou em contato mediúnico e aí, né, nós na doutrina espírita sabemos que um espírito superior, se não o próprio Cristo, né, nada impede do próprio Cristo vir conversar com Abraão em nome de Deus e tal, mas a gente acha assim muito delicado falar que foi Deus diretamente, né? Então a gente coloca um intercâmbio mediúnico com uma entidade superior.
Tá? O primeiro foi Abraão, considerado profeta. Certo? Aqui a gente não vai citar Noé, porque a própria Bíblia diz que o primeiro profeta foi Abraão. Mas o modelo de profeta foi Moisés. Apesar de Abraão ter sido o primeiro, Moisés foi o modelo por quê? Alguém tem algum palpite? Por que Moisés seria considerado um modelo de profeta? Por causa das leis, gente. As leis. Então ele vai literalmente regulamentar não só a questão da profecia, mas regulamentar todos os hábitos do povo israelita. Então é claro que ele seria o modelo. E ainda é hoje para aquele povo. Para o povo de Israel, Moisés ainda é o modelo. Para a gente é o Cristo, né? Mas para o povo de Israel, né, os judeus, eles ainda têm Moisés como o modelo a ser seguido, o modelo de profeta. Alguma dúvida, gente? E aí, como já foi dito, né, nós temos esse período, não só da época de Moisés, mas na época de Elias, Jeremias, de Jonas, né, de Malaquias, todos esses profetas que a gente conhece, nós temos essas características, esse contexto histórico, tá, daquele povo. Afastamento da lei divina, idolatria, influências pagãs. E o papel dos profetas, de todos esses, era justamente restaurar, gente. Restaurar. Pessoal, o que é que nós na doutrina espírita fazemos hoje? Hoje, século XXI, diante do cristianismo. Qual é o nosso papel? Aí você fala assim, Gonçalo, o papel do espírita é mudar a si mesmo. É, concordo, mas nós também temos um papel perante a sociedade. O papel da doutrina espírita, conforme ensinamento do próprio Cristo, que anunciou a doutrina na figura do Consolador, o papel é restaurar. Então a gente percebe que Deus e Jesus vêm com uma colher de chá, com a misericórdia divina, a gente recebe, mas depois a gente começa a deturpar. É movimento humano. Por isso que a doutrina espírita ela não é humana. Não foi feita por nenhum homem. Ela é divina. Senão ela seria deturpada também. Fácil, fácil. Já estão querendo. Né? Então, o papel da doutrina é restaurar. O papel dos profetas também era restaurar esta aliança, a fidelidade à aliança, aos verdadeiros ensinamentos de Deus, combatendo a idolatria e promovendo a justiça, tá? A justiça. Tudo bem, gente? Será que hoje a gente tem idolatria? Ou ficou no passado? Ficou, Patrícia? Não, né? Quando a gente idolatra um artista, um jogador de futebol, um político, né? Coloca como fulano é o salvador da pátria. É isso? A gente coloca aquele artista como um modelo a ser seguido, como se não houvesse falha. Mata e morre por tal pessoa. É difícil, isso é idolatria. Tá? Então a idolatria ela ainda está muito presente. Muito presente. E a idolatria nos faz esquecer quem é o verdadeiro modelo, que é Jesus, o enviado de Deus. E até nisso, a doutrina espírita, ela também veio fazer, combater essa idolatria e promover justiça, porque a gente, né, a gente sabe que a doutrina prega caridade. E nós não temos líderes, né? A gente tem uma hierarquia, mas não tem líderes. É justamente para que a gente não tenha essa questão de idolatria. É um fator que muita gente fora da doutrina espírita não entende, porque as pessoas imaginam que no espiritismo a gente idolatra espíritos. Aí a gente escuta muito. Mas está na Bíblia que
só Deus deve, né, ser digno de toda honra e toda glória. Vocês ficam idolatrando espíritos, quando isso não é verdade. Nós temos nos espíritos nossos irmãos de caminhada, mas fica muito claro na codificação, em vários momentos, os espíritos e o próprio Allan Kardec nos instruindo nesse sentido, que Deus é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Jesus, como seu enviado, como seu Cristo, né, o Cristo de Deus, é o nosso guia e modelo. Nós não idolatramos espírito. Nós temos como nossos irmãos tutores, né, como alguém tem um carinho por um professor, né, por alguém que vai guiar, que vai aconselhar por um tempo, por um momento. Mas todos estamos a caminho de Deus, que é realmente aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E assim, mas só vindo para a doutrina espírita, conhecendo, né, que a pessoa vai poder compreender isso. Por isso que Allan Kardec diz assim, não, a crítica só é permissível para aquele que conhece. Porque como você vai criticar algo que você não conhece? Né? Então é isso. E aí nós temos as características do profetismo. Nós falamos aí do contexto, né? Como é que estava o povo naquele momento. Citamos o primeiro profeta, né, pela Bíblia. Citamos o profeta que seria o modelo, que é Moisés. O primeiro, Abraão. Mas temos umas características. Primeiro, quanto ao chamado. Como que um profeta era chamado? Esse chamamento, tá? Era realmente um chamamento através de vias mediúnicas, gente, que era justamente para impressionar. É interessante, porque eles, vendo um fenômeno, não é, mediúnico, ouvindo, conversando, eles se recusavam. Muitas vezes, eles não queriam. Imagine se fosse uma intuição. Algo assim, sabe? Subjetivo. Ah, não, eu acho. Não. Aí não ia dar certo. Então, quanto ao chamado divino, esses chamados eram muito fortes. A exemplo do chamado de Moisés. Como foi que Deus chamou Moisés para a missão dele? Através da sarça ardente. Moisés estava lá, cuidando de sua vida, e aparece, né, um efeito lá de pirogenia, a doutrina espírita vai explicar, que é o fogo, a sarça começa a pegar fogo, mas não se consome, tá? Ela não queimava, ela ficava com aparência de fogo, mas não consumia a si mesmo. E ali, uma entidade superior, em nome de Deus, começou a falar com Moisés e disse assim: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o teu Deus. E tua missão é ir libertar o povo do cativeiro do Egito. É curioso isso, porque Jesus, no Novo Testamento, vai citar essa passagem aí. Ele vai citar. Quando um sacerdote, ele encontra Jesus, um saduceu, e os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Olha só, eles acreditavam em Deus, dona Sandra, mas não acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que morreu, acabou. Mas acreditavam em Deus. E aí, Jesus, conversando com esse saduceu, disse assim: olha, na sarça ardente em que Deus conversa com Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Por isso, você está muito enganado, meu filho, que não acreditava na vida após a morte. Quando Deus diz assim para Moisés, na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses três patriarcas já tinham falecido muitos séculos atrás. Já estavam mortos. Então, quando Deus faz essa afirmação, ele está dizendo que aquelas pessoas, em verdade, continuavam vivas. Porque eu não fui o Deus. Eu não fui. Eu sou o Deus de pessoas que já morreram. E eu sou o teu Deus também. É isso que Jesus fala lá no Novo Testamento. Então, nós temos nesse fenômeno mediúnico o chamamento de Moisés.
Nós temos, por exemplo, o chamamento de Jeremias, em que Jeremias vai ouvir a voz do que seria a voz de Deus, né? E o Senhor vai dizer, olha, antes que tu tivesse sido formado no ventre de tua mãe, eu já havia te escolhido para ser meu profeta entre as nações. O que é isso? Senão uma amostra clara de pré-existência da alma. Ele está falando, antes do seu corpo ser formado, eu já tinha escolhido o teu espírito. Já seria tu. Tu já foi com esta missão. Isso é planejamento reencarnatório. É só isso. Só isso. Então está tudo lá. Então, mais um chamamento divino. Aí temos tantos outros de Jonas, né? Que provavelmente a Cris vai falar no próximo estudo. O chamamento de Malaquias. Então, a gente vai perceber que todos têm intercâmbio mediúnico no meio. Nenhum é fruto da imaginação, nem algo assim superficial, tá? Todos têm um intercâmbio mediúnico muito forte. E dentre as características do profetismo, nós temos as mensagens. Quais são as características das mensagens dos profetas? Quando a gente fala profeta, né, imagina aquele homem barbudo, não sei o quê, que fica anunciando o fim do mundo. Apoiado num cajado, né? Anunciando o fim do mundo. Por quê? Porque uma das características eram justamente as advertências. Por que, Simone, as advertências? Porque o povo estava em erro, né? Se, vocês continuarem, o bicho vai pegar. O pau vai cantar. Mudem os caminhos. Né? Então, o que os profetas pregavam nas advertências era apenas lei de causa e efeito, as consequências do afastamento daquela sociedade para com Deus. Mas não só isso. Eles traziam também mensagens de consolo, misericórdia divina, né? E promessas na vinda do Messias, especialmente aí o profeta Isaías, certo? Que é chamado profeta messiânico. Então, consolo em que sentido? Olha, se arrependam, mudem os caminhos. Se vocês não se arrependerem, vai ficar ruim o negócio. Porém, se vocês se arrependerem, Deus, que é todo misericórdia, vai poupar, vai dar grandes frutos no seio do seu povo. Então, eles vinham com mensagem de consolo também. Nós percebemos isso muito claramente na obra do profeta Jeremias. Quando o cativeiro da Babilônia, a Babilônia vinha para escravizar o povo judeu, o cativeiro já era certo. Já era certo. E Jeremias ele vai dizer, olha, o cativeiro é certo, mas depois do cativeiro vai vir um tempo bom. Que as próximas gerações vão conhecer. Que eu acredito que a Cris vai falar. Então, eles vinham com mensagem de consolo e com promessas da vinda do Messias, da vinda do Cristo, como foi dito principalmente através da obra do profeta Isaías. Ok? Então, no Espiritismo, nós conhecemos, meus amigos, o profetismo não como algo místico, mágico, sobrenatural. Não. É simplesmente uma mediunidade de alto grau. Gonçalo, o que é uma mediunidade de alto grau? Livro dos Médiuns, gente. A doutrina espírita explica isso de uma maneira muito simples. Nós vamos entender que todos os fenômenos narrados na Bíblia não têm mistério, não tem segredo algum. Você quer falar da sarça ardente? Lá, descrito o que é. Pirogenia. Você quer falar de Moisés ouvindo a Deus? Clareaudiência, vendo, clarividência, sonhando, mediunidade onírica. Os 10 mandamentos, psicografia. Então, o que você quer falar na Bíblia? Qual fenômeno você quer falar? Tem explicação na doutrina espírita. E nós vamos perceber que não é nada sobrenatural.
Se nós tivéssemos profetas hoje, quem seriam os nossos? Seria o quê? Quem seriam os nossos? Se nós tivéssemos profetas Ah, hoje, o de mais alto grau. vê lá o Divaldo Franco psicografando espelhado em francês. O Chico, por exemplo, Chico. também. O Zé Arigó. Quem mais? Os anônimos. O que a gente está querendo? Agora, naquele momento, era uma época de muitos efeitos físicos. Por quê? Para impressionar. Senão, não impressionava, gente. Senão, ninguém ia dar ouvidos. Hoje, os efeitos físicos diminuíram. Por quê? Porque já é outro momento. Tá? A humanidade não está tão embrutecida E a assim. tendência é diminuir mais ainda, não se Sim. assustem. Bom, então, os profetas, como simples médiums, atributo orgânico, diga-se de passagem, recebiam mensagens das esferas superiores, através da clarividência, da audiência, dos efeitos físicos. Porém, se exigia um preparo, como se até hoje exige, não é só chegar. Hoje, através do livro dos médiuns, nós temos um guia de como desenvolver a nossa mediunidade. Não é isso? Isso. Ali não tinha livro dos médiuns. Ali eles precisavam de 3 coisas essenciais: uma conexão espiritual profunda, coragem e fidelidade a Deus. Era isso. Não tinha livro dos médiuns. Deixa eu desenvolver aqui a psicografia, né? Deixa eu ver o que é isso. Não. Isso já vinha com eles. Só que era pedido uma conexão, é claro, porque isso é lei natural. Tá? Coragem por quê? Imagina, você chegar falando em nome de Deus para dizer que toda uma sociedade estava arruinada. Bom, nós sabemos o que houve com Jesus, né? Nós sabemos o que houve com os profetas. Então era A gente preciso sabe o que é que acontece com os médiuns de hoje com os também. médiuns de hoje. Exatamente. E fidelidade, claro, porque senão não aguenta. Se não tiver fidelidade a Deus, não aguenta o tranco. Quantos foram martirizados? Ridicularizados? Quantos? Tem uma música do Tim, é só do Tim, que diz assim, é Médiuns, o nome da música é Médiuns. Diz assim, antes profetas, hoje médiuns, antes profetas. Faculdade, não mais oculta. Nesse tempo era oculta, era mágica, era sobrenatural. Hoje não é mais. Hoje já se explica. Hoje já se explica. Ok? Tudo bem até aí, gente? No contexto geral do profetismo, para que a gente comece a entrar nos profetas em si, alguma observação? Alguém já tinha pensado sobre isso? Já? Que os médiuns de hoje poderiam ser chamados dos profetas do ontem? Hã? Pois é. Então é isso. Não tem nenhum segredo, certo? Com certeza. Hoje está muito disseminado, né? Aliás, é um exemplo do um ensinamento do próprio Cristo, né? E também dos profetas que falaram: quando os tempos forem chegados, Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, seus jovens terão visões, profetizarão. Então, naquele tempo, eram profetas destacados. Hoje, qualquer um de nós pode ser, está disseminado. E por isso mesmo, dona Sandra, também está muito sujeito ao equívoco, né? Ao erro. É só o Espiritismo que tem profeta, gente? Profeta do século XXI? Não. Todas as religiões têm seus profetas, seus médiums, seus emissários. Dê o nome que quiser. O sentido é o mesmo. Né?
A forma difere, mas o fundo é o mesmo. Então vamos lá para Moisés. Quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Vamos, gente, me ajudem que minha garganta está começando a falhar. Modelo de profeta. O que Dona Sandra Allan Kardec vai chamar no Evangelho segundo o Espiritismo de o legislador. O legislador, porque ele traz efetivamente a função da lei para uma sociedade, certo? Antes da gente começar a falar de Moisés em si, é importante que a gente se atente à sociedade em que ele estava inserido. Será que as leis de hoje serviriam para as leis do ontem, da época de Moisés? Acho que bem pouca coisa, certo? Porque naquele momento, o padrão humano era um padrão de endurecimento mesmo. Então eram necessárias leis fortes, firmes. Eu vou dar um exemplo, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, se aplica essa lei? Não. Para a gente hoje, essa lei é um atraso. Tem uma frase que diz assim, olho por olho, dente por dente, o mundo vai ser um mundo de cegos e banguelos. É? Então, para a gente é um atraso. Não há, na nossa sociedade, lugar para a gente fazer justiça com as próprias mãos. Pelo menos em teoria. Pelo menos na nossa Constituição. Já é um avanço. Porém, para a época, a lei de Talião foi um verdadeiro avanço social. Olha que interessante. Por quê? Porque era assim. Tem a minha tribo aqui, a tribo inimiga ali. Se alguém viesse de lá e assassinasse um membro da minha tribo, eu ia lá com o meu clã e assassinava 15 deles. Era algo assim desproporcional. Então, para conter esta violência, estabeleceu-se a lei de Talião. Se alguém vem e assassina um da minha tribo, eu só tenho o direito de ir lá para assassinar um da tribo inimiga. Então, para a época, foi um avanço. Para hoje, é um retrocesso. E aí a gente percebe, né, uma das 10 leis morais atuando, né, das 10 leis morais que a doutrina espírita nos traz, que é a lei de progresso. Tudo progride, ok? Então, Moisés ele estava inserido nesta sociedade, ainda endurecida demais. Tá? O povo hebreu era cativo, escravo no Egito. O próprio Moisés ele cresce no Egito, né? Ele é deixado ali às margens do rio Nilo por sua mãe, porque o faraó estava caçando lá as crianças para matar, porque existia uma profecia, né, que viria o libertador daquele povo, e aí a mãe deixa ele ali. E aí quem que encontra Moisés? É um membro da família real do Egito. Vai lá, encontra Moisés e leva, e Moisés cresce no palácio. Ele cresce, ele é criado no palácio do faraó. Certo? Porém, o povo hebreu estava lá, escravo. Quais eram as práticas egípcias naquela época, as práticas religiosas? A idolatria, né? O culto ao deus Sol, a deusa Lua, ao deus da colheita, enfim, os cultos idólatras. Eles sabiam da reencarnação já, mas era um conhecimento detido para o sacerdote apenas, não era para o povo, né? Tinha a prática da escravidão e tantas outras práticas prejudiciais ao avanço social que já era momento de acontecer para aquele povo. Então, no fato narrado em que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, é colocada aí a missão de Moisés. No primeiro momento, a libertação do povo hebreu do Egito, fugindo pelo mar, né? Quando Moisés bate o cajado no chão, abre o mar no meio, o povo passa. O exército do faraó vinha atrás, o mar fecha.
mediunidade de efeito físico, nenhuma mágica nisso, tá certo? Já no Monte Sinai, já do outro lado, né, já no deserto, Moisés ele recebe os 10 mandamentos, e é curioso isso, pessoal, por quê? Gente, eu não sei se vocês lembram que a gente comentou aqui no primeiro dia do estudo. A história bíblica ela é feita de assim, escravidão, libertação, através do êxodo, né, para uma regeneração. Não é isso? Primeiro, você comete o pecado, aí sofre o exílio, vai para a escravidão. Aí depois do exílio, a libertação da escravidão através do êxodo. No êxodo, você enfrenta o quê? Um deserto, para depois vir a regeneração. Então aqui nós percebemos, na trajetória do povo hebreu, e eu chamo a atenção para isso, é importante a gente lembrar disso, que a trajetória da libertação do povo hebreu é a nossa trajetória pessoal. Isso tudo é muito simbólico. Existiu de verdade? Sim, mas contém um simbolismo muito forte. Por quê? Quando o povo ele vai se libertar da escravidão, que na nossa vida cotidiana seria a escravidão do pecado, através dos vícios, das velhas tendências, né, dos erros. Quando eu vou me libertar disso, cruzar uma fronteira, eu vou para o êxodo. Eu vou para onde? Eu vou para o deserto. São os desertos que a gente passa na vida. São os momentos de recolhimento. São os momentos, talvez, de algum abandono. Principalmente os abandonos afetivos. Né? De repente você perde o emprego. Sabe? Algo acontece para que você entre em um momento de recolhimento. Em um momento de deserto. Certo? Esses desertos, eles são fundamentais em nossas vidas. Porque ali eu vou me reconectar com a minha essência e com a espiritualidade. É no deserto. Tá? Porém, no deserto, nós temos uma falsa impressão de que nós estamos sós. Falsa por quê? Primeiro, Deus não abandona ninguém. Certo? E aí, na história do povo hebreu, é descrito que de dia, no deserto, existia uma nuvem para proteger do sol. À noite, existia uma coluna de fogo para proteger das feras, do frio. Isso é muito simbólico, porque nos nossos desertos também nós temos nuvens e temos colunas de fogo a nos proteger. Só que às vezes a gente não consegue perceber. Em muitos momentos, a gente sente fome espiritual nos desertos. O que acontece? O que aconteceu quando o povo sentiu fome? Moisés não tinha comida para dar ao povo no deserto. O que foi que caiu do céu? Maná. Caiu alimento espiritual para alimentar aquele povo? Então, nos nossos desertos, cai maná. Cai alimento através de uma leitura, de um estudo, de um abraço de um amigo, de um conselho, de um filme, de uma série. Enfim, cai alimento espiritual. Repito, às vezes a gente não percebe. Ok? Nos 40 anos no deserto, curioso é que se você for olhar a trajetória do povo hebreu, a trajetória estimada, né? Se fosse em linha reta, meu Deus, era menos de 2 meses. Do Egito para a terra de Israel. Mas a gente vai observar a trajetória deles no mapa, que é um zigue-zague danado. Por quê? Porque o objetivo não era a chegada. Era a trajetória. Era a reconexão espiritual. Então, de 2 meses foram 40 anos. Porque o objetivo era a reconexão. E não a chegada em si. Não era uma linha reta. E nesses 40 anos, o povo habitava o quê? Tendas. Eles moravam onde? Em tendas. Que chamam de tabernáculos.
Por isso que Jesus, né, no Novo Testamento, ele vai fazer referência à festa dos tabernáculos, que até hoje se comemora no povo judeu, fazendo justamente referência a esses 40 anos em que o povo armava tendas no deserto para passar a noite e tal. Descansar um pouco, eram tendas. Né? E para as nossas vidas hoje, o que são nossos tabernáculos? Locais de crescimento, de proteção, enquanto nós estamos nessa peregrinação no deserto. Os tabernáculos são nossos corpos físicos. São nossas tendas. Quando a gente está saindo do jugo da escravidão, do nosso Egito, para a nossa terra prometida, que é a edificação do reino de Deus em nossos corações, nós estamos nos desertos das reencarnações, porém jamais sozinhos, abandonados, e habitando tabernáculos, corpos físicos. Então, a história do povo hebreu ela é muito mais significativa do que um simples relato histórico. Ela é lição imortal, certo? E no deserto, Moisés ele vai receber aí os 10 mandamentos. Curioso, meus amigos, é que dos 10 mandamentos, 6 começam com não faça alguma coisa. Não matarás. Não roubarás. Não cometerás adultério. Não faça isso. Por quê? Por quê, gente? Por que não vieram logo as 10 leis morais? Lei de progresso para o povo hebreu. Lei de justiça, amor e caridade. Eram crianças. Crianças espirituais. Então, para uma criança, o que você fala? Não faça isso, menino. Não suba na cadeira. Não suba nessa escada. Não passe a rua sem olhar. Então, é mais não mesmo. Você dá mais não do que sim. Então, adequado a um povo de uma época recuada, não, 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 não. Dá para entender o contexto? De toda forma, apesar de serem, né, em forma, leis adequadas a um povo em uma época, ainda assim são leis divinas. Por quê? Matar é errado hoje. E é errado sempre. Era errado ontem, hoje sempre. Adultério é errado ontem, hoje sempre. Roubar é errado ontem, hoje sempre. Então, por mais que, assim, pela forma era adequada àquele povo, o fundo, ele é eterno. Então, aqui nós temos o primeiro rol de leis. Está descrito, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Leis divinas, os 10 mandamentos são imutáveis, atemporais. Não matarás. Não roubarás. Né? Honrai o teu Deus. Não é isso? Honrar os pais. Isso é para sempre. Porém, Moisés ele não trouxe apenas os 10 mandamentos. Ele trouxe uma série de outras leis, 613, para ser mais exato, que nós conhecemos como lei civil. Rol de lei civil, ou leis civis. Essas, sim, adaptadas ao contexto histórico da época. Eu vou dar um exemplo. A mulher era proibida de sair de casa no período menstrual. Isso está na Bíblia. E Moisés ainda vem dizendo que foi Deus que disse. Então, na sociedade do século XXI, eu posso afirmar que as mulheres estão tudo condenadas. Não é isso? Então, é evidente, basta que a gente use o bom senso para que a gente perceba a diferença de um rol para outro. E nós vamos ler mais leis aqui, que a gente vai ficar de queixo caído.
certo? Em compensação, nesse rol de 613 leis, existiam leis também, sim, adequadas àquele povo e àquela época, mas que nós, hoje, na doutrina espírita, também compactuamos. Por exemplo, a prática da necromancia. O que é um necromante? Aí alguém diz assim, é aquele que consulta os mortos. Ok, só isso? É aquele que consulta os mortos para práticas de adivinhação. Esse é o necromante. Certo? Me frente. Nenhuma dúvida, gente? Vocês estão calados. Ou está muito fácil, ou eu não estou falando coisa com coisa aqui, né? Vamos lá. Alguém já ouviu falar que a doutrina espírita é coisa do demônio? Toda hora. Você vê gente morta. Com que frequência? O tempo todo. Por que, gente, que falam isso? Por quê? Mas baseado em algo. Isso. Só isso. Muitas Bíblias trazem que é proibido consultar os mortos. E isso é verdade, Patrícia. Foi proibido mesmo. Sim, foi proibido. Nós vamos falar sobre isso. Aqui a gente não está para maquiar. Não foi proibido. Foi proibido, sim. Só que nós vamos entender o porquê da proibição, quais os objetivos da proibição e se hoje se aplica. Exato. Hoje em dia você não vai aplicar essa lei. O pessoal da internet, a nossa amiga falou da proibição da mulher que não podia sair de casa menstruada. Hoje você não vai aplicar, não é? Então por que se aplica umas leis e outras não? Qual é o critério para isso? Nós vamos entender. Primeiro, nós vamos trazer, não é, essas leis civis, alguns exemplos. Eu citei o exemplo da mulher no período menstrual, mas temos outros exemplos aí. Você pode ver na sua página 18. Olha esse exemplo aqui, dona Sandra. Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 18. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz do pai e da mãe, e castigando não lhe der ouvidos, mesmo castigando, né? Ele não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão até os anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos desta cidade: este é o nosso filho rebelde e costumaz. Não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Então, sem meias palavras, ele está dizendo aqui que um filho rebelde deveria ser assassinado. Isso está na Bíblia. Evidente, né, que nós não precisa nem discutir isso, que a gente não vai aplicar isso hoje em dia. Ok? Mas é interessante a gente chamar a atenção para um fato. Um dos mandamentos é: não matarás. Será que Deus está se contradizendo aqui? Ou é para matar ou não? Porque uma hora fala que é para não matar, outra hora diz que é para matar um filho. Então fica evidente que existe uma grande diferença entre o que é lei de Deus e o que é lei mosaica. Vamos para outro exemplo? Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se um homem tiver relações sexuais com um outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticarão um ato detestável.
terão que ser executados. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. Aí, né, muita gente vai dizer que a Bíblia é preconceituosa e tal e tal. Isso está em Levítico. Vamos para outro? Isso aqui mais conhecido, né? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera terão que ser executados. Levítico. Ficou errado ali, Cris? É 10:10. Foi. Pelo menos é o que tem aqui na minha. Imagina. É. Então, Levítico. Mas isso aqui, gente, isso aqui é fácil da gente achar. Como é que nós vamos achar uma referência sobre isso? Ou melhor, onde nós vamos achar uma referência sobre essa lei? João, Novo Testamento já, capítulo 8, versículo 7. Uma mulher foi pega em adultério e ia ser apedrejada de acordo, né, com o cumprimento desta lei mosaica. Ela ia ser apedrejada porque estava na lei. Curioso é que a lei diz assim, o homem e a mulher, né, deverão ser apedrejados, mas aí era só a mulher que ia ser. Por quê? Né? Por que será? Então, Jesus estava lá, no meio. E aí, alguém querendo tentar Jesus, aí diz assim, e aí, Jesus, tá na lei que é para apedrejar, que ela foi pega em adultério. Então, o que você me fala sobre isso? Rapaz, que boca de sino, viu? De sino não, boca de sino é a calça. Que boca de sinuca. Porque estava na lei. Só que Jesus, na sua sabedoria infinita, né? Porque foi ele mesmo quem deu os 10 mandamentos a Moisés, verdade seja dita, ele vai dizer assim. Primeiro ele vai escrever algo na areia, que a Bíblia não diz o que é. Suspeito eu, é uma opinião pessoal, que ele estava escrevendo alguns pecadinhos ali do pessoal. Aí ele diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia narra que todo mundo jogou as pedras no chão e todos saíram, começando pelos mais velhos. Os mais velhos. Ou ele escreveu os pecados do pessoal, ou ele escreveu o mandamento, não matarás. Não é isso? Aí a mulher diz assim, Senhor, se eu não me condenas. Aliás, ele pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Não, Senhor, pois eu também não te condeno. Levante, vá e não peques mais. Não peques mais. Mas aqui Jesus, ele faz a diferenciação entre o que é uma lei divina, não matarás, e do que é uma lei humana, adequada a um povo, a uma época, apedrejar os adúlteros. Então eu acredito, gente, que a esta altura do campeonato, todo mundo já compreendeu. A gente pode ter hoje um exemplo do cárcere privado. Nós sabemos que o cárcere privado é proibido. Mas quando uma pessoa fere, né, uma outra pessoa, ela vai para onde? Para cárcere privado. Então, a lei era adequada às situações, assim como a nossa hoje também ainda é. Perfeito, Cris. E a tendência é essa, que as leis, elas se modifiquem e evoluam com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo, a lei de progresso. Então, Jesus ele vai falar o seguinte, está lá em Mateus capítulo 5. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Qual lei? A verdadeira lei. A lei de Deus. As outras, o tempo se encarregou de tornar pó. Ok, gente? Então Jesus vai dizer, antes do fim dos tempos, né? Tudo vai se cumprir. Até um ponto, até um tio, um J, tudo vai se cumprir. Tudo o quê? Tudo da verdadeira lei. E não da lei civil para uma época. Certo? Nós vamos entrar na proibição de consulta aos desencarnados, aos mortos.
certo? Qual era o contexto? Primeiro, por que proibir? Por quê? Para evitar práticas de adivinhação e feitiçaria que estavam alastradas naquele povo. Gente, hoje tem. Hoje tem. Adivinhação, feitiçaria, necromancia, panfleto, negócio pregado em poste. Hoje tem. E na época que o povo vinha do Egito? Que eles faziam festa com os mortos? O que não estava acontecendo naquele momento? Então, chegou o momento de proibir. Primeiro ponto. Se proibiu, é porque é possível. E reiterado. Alguém aqui é do direito? Ponto. O que é que você proíbe, né? Não é uma prática reiterada e possível? Você vai proibir alguém de voar com seus braços? Ó, Simone, você está proibida, viu? De sair voando aí com seus cabelos, seus madeixos. Não, você não vai perder tempo com isso. Então, você só proíbe algo que é possível e reiterado. Então, né, logicamente, por dedução simples, a comunicação ela é possível e reiterada. O que acontece é que, naquele momento, ela estava completamente desvirtuada do seu real propósito. Completamente. E aqui nós vamos citar algumas proibições que vêm antes da proibição propriamente dita de consulta aos mortos. Porém, muitas traduções hoje já colocam aí o nome espírita, médium, joga tudo aí. Não é o caso. Exemplo, Levítico 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, porque o Senhor o estipará do meio do seu povo e tal e tal. É isso? Aí vem alguém, um tradutor moderno, com seus preconceitos, limitações, e coloca assim: opa, adivinhador, encantador, isso aqui eu vou dar o nome de espírita. Aí, em muitas Bíblias, nesse versículo, você encontra, ao invés de adivinhadores e encantadores, você encontra o nome espírita e médium. Mas é evidente que esses nomes não poderiam estar lá, porque esses nomes não existiam na época em que foi escrito. O vocábulo, o nome espírita, só vem no século XIX com Allan Kardec. O que eu acho interessante nisso é que os profetas que são considerados profetas hoje, né, em algumas igrejas, são exatamente essas pessoas, né, que uma pessoa que profetiza na minha igreja me disse que vai acontecer isso comigo, ou seja, é o médium da igreja. Mas eles não trocaram esses encantadores pelos profetas, que são os profetas de hoje. É a questão do preconceito, né? Infelizmente, né? Em Levítico, aí já no capítulo 20, nós vamos ter assim, tá aí na sua apostila na página 20. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face sobre ele e o extirparei do meio ou do seio do meu povo. E aí Moisés colocava o nome de Deus, como se Deus estivesse dizendo isso. Por quê, gente? Para dar validação. Era isso. Se ele não falasse que era Deus que estava dizendo, o pessoal não ia estar nem aí. Então ele colocava Deus disse isso, isso e isso, para justamente dar validação. Ok? Tudo certo até aí, gente? É bom entendermos que o intercâmbio com os espíritos, fenômeno permitido por Deus, bom lembrar, ele deve existir para um fim útil, conforme nos instrui o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, em que Paulo vai dizer que faça-se tudo decentemente e com ordem. Não é para proibir, é para fazer tudo decentemente com ordem, segundo Paulo. Os bons espíritos afastam-se de quem age por interesse material ou mera curiosidade.
Se você faz a brincadeirazinha lá do copo, tem, né? Você não acha que você está sendo assessorado por bom espírito, não. Tá? Porque eles deixam os médiums e os curiosos à mercê dos espíritos inferiores, como forma de punição e aprendizado. E aí sim, nós vemos. Agora nós vamos cair. Finalmente, em Deuteronômio, capítulo 18, que diz o seguinte, que a Cris resumiu para caber no slide, mas eu vou ler aqui na página 21 da sua apostila. Olha a proibição. Quando entrares na terra que Javé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações, né, das outras nações. E aí ele vai citar, né, algumas abominações, e lá embaixo ele vai dizer, ou ainda quem invoque os mortos. Quem invoque os mortos. Aqui sim está o que seria uma suposta proibição à comunicação com os desencarnados. A comunicação em si era frequente e habitual. Como já foi dito, na grande maioria das vezes ela era voltada para interesses materiais mesquinhos, sem nenhum controle moral, sem nenhum controle sério. Então, quando você percebe que algo está sendo danoso à sociedade, o que é que você vai fazer? Você vai proibir. É evidente. Eu e a Cris, nós colocamos aqui, ó. A proibição do sábio legislador se fazia necessária, face ao estágio evolutivo em que se encontrava a humanidade, pois não havia maturidade espiritual para lidar com tamanha faculdade. A consulta aos espíritos se dava por meio, né, dos denominados pitons ou pitonisas, também chamados de videntes, de oráculos. E essas consultas eram efetuadas, em sua maioria, para resoluções de cunho material, inferior, com quem que eu vou casar, se eu vendo ou não vendo aquela ovelha, aquele terreno, para prejudicar alguém, tendo como meio de sintonia os espíritos inferiores. Então, nós endossamos a proibição para aquele povo. Nós, na doutrina espírita, a gente não fica brigando com a proibição, não. A gente tinha que proibir mesmo. Tinha que proibir. Você não vai dar um carro para uma criança dirigir. Você não vai dar. Porque você sabe que é prejudicial. Para motivar a aversão a esses hábitos, Moisés ele falava que foi Deus quem disse. E, além disso, o legislador desejava que o seu povo rompesse com todos os costumes oriundos do Egito. Isso está claro, por exemplo, na mensagem do profeta Isaías, no capítulo 19, em que Isaías vai dizer que o espírito do Egito se aniquilaria por si mesmo. Então, esses hábitos de necromancia, de adivinhação, né, de feitiçaria, né, para prejudicar o outro através do intercâmbio mediúnico, isso tinha que acabar. Sabe o que faz me lembrar daqueles livrinhos de simpatias antigos que a gente encontrava nas banquinhas? Por qualquer bobagem, aqueles livrinhos de simpatia, né? Sim. Quantos anos vou demorar para casar? E tinha uma simpatia para poder se descobrir. Então, assim, era simplesmente coisa frívola, bobagem mesmo. Coisa pouca, sabe? E para prejudicar os outros também, que, na minha opinião, é mais grave ainda. Então, diante disso, meus amigos, nós, na doutrina espírita, endossamos, estamos de acordo com a proibição. Era para ter sido proibido. Porém, e aí tem um porém, né? Moisés, ele não proibiu toda a comunicação. Ele proibiu para o povo em geral. Mas, primeiro, ele mesmo usava da comunicação. Segundo, nós temos uma passagem narrada no livro de Números, a Bíblia, o seguinte. Olhem isso, lá no final da página 22. E saiu Moisés
e falou as palavras do Senhor ao povo, né? Ele profetizou, ele usou do intercâmbio mediúnico. E junto com ele, 70 homens, anciãos do povo. E aí, o que foi que Deus fez, né? Deus colocou seu espírito, aqui numa linguagem bíblica, intercâmbio mediúnico, gente. E todo mundo ali começou a fazer uso da psicofonia. A Bíblia vai chamar de Espírito Santo o Novo Testamento. Espírito Santo. O Antigo Testamento vai chamar do Espírito de Deus. Nós, na doutrina espírita, vamos dizer que são os espíritos superiores. Espírito da verdade, tudo a mesma coisa. Muda a forma, mas o fundo é o mesmo. E aí o que acontece? Acaba, e aí podem virar a página, acaba aquele fato, né? Só que dois anciãos ainda ficaram fazendo uso da psicofonia, ainda ficaram mediunizados. Aí chegou um moço, certo? Que era um tutelado de Moisés. Disse assim, Moisés, Eldade e Medade, que eram os dois homens que estavam mediunizados, eles estão profetizando lá no arraial. Vai proibir, eles estão lá, falando com os mortos. Era Josué, o nome do discípulo. E aí olha a resposta de Moisés. Tu tens ciúmes de mim? Só eu posso? Não. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então aqui Moisés está dizendo por que proibiu. Quem dera que todo mundo que usasse o intercâmbio mediúnico pudesse usar para o bem, para a verdade, conforme Paulo vai dizer, para a consolação, para a edificação e para a exortação de Deus. Quem dera, é o que Moisés está dizendo. Pergunta 869 de O Livro dos Espíritos, com que fim o futuro é oculto ao homem? E os Espíritos vão dizer, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. E Kardec ainda vai comentar dizendo, quanto mais se reflete quanto às consequências do homem conhecer o futuro, mais se vê como a providência divina foi sábia ao ocultá-lo. E Kardec vai dizer, o objetivo da doutrina espírita não é saber o futuro, não é prejudicar ninguém, não é usar da mediunidade para coisas triviais, não é colocar um véu sobre isso, usar de mágica, de magia, de feitiçaria. Não. No Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer, cumpre não esquecer que as manifestações mediúnicas, tanto as físicas quanto as inteligentes, Deus só as permite para a nossa instrução. Quanto a nós, adeptos da doutrina espírita, né, e ele aí falando como codificador, se nossos escritos estão contribuindo para desacreditar, tanto na França quanto no resto do mundo, a mediunidade interesseira, entendemos que esse será um dos grandes serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. Então ele está dizendo aqui, nós na doutrina espírita, nós não temos interesses materiais, nós não temos interesse em comunicar com os desencarnados para saber os números da Mega Sena, para saber com quem que a gente vai casar, o que vai acontecer amanhã, para prejudicar quem quer que seja. Não, o nosso interesse ele é exclusivamente moral. Moral. Gonçalo, e as manifestações físicas? Usá-las para o nosso adiantamento moral. Como os profetas do Velho Testamento também usaram. Não tem diferença nenhuma. E para finalizar o nosso estudo de hoje, se ainda assim alguém ainda ficou com alguma pontinha de dúvida quanto à proibição, que realmente existiu por um tempo, mas foi revogada, por isso que hoje nós temos aí a dignidade de usarmos do intercâmbio mediúnico para socorrer, para consolar, para esclarecer, sem nenhum
peso na consciência, porque nós sabemos que essa proibição foi revogada. E foi revogada por quem? Por quem que ela foi revogada? Por Jesus. Assim como ele revogou a lei de matar os adúlteros, ele também revogou a lei de proibição de consulta aos mortos. Quando? Monte Tabor. Está lá em Mateus capítulo 17. Jesus sobe ao Monte Tabor, acompanhado de 3 discípulos. Pedro, João e Tiago. Eram sempre os 3 ali que viam as maiores coisas. E é relatado por Mateus que nesse momento aparecem 2 espíritos. Está descrito na Bíblia que Jesus conversou com Moisés e Elias. Moisés e Elias já tinham morrido há centenas de anos atrás. Então Jesus, se não fossem espíritos, Jesus estava conversando com quem? Aí o que acontece hoje? Fazem um malabarismo de ideias, de palavras, dona Sandra. Fazem, não, era visão assim, sabe? Jesus estava mostrando que no futuro iria conversar com Moisés e com ele. Inventam um bocado de coisa para maquiar uma verdade. Que Jesus estava conversando com 2 espíritos. Tanto é que na descida do monte Jesus diz assim: meus filhos, não falem disso a ninguém, antes que o Filho do Homem retorne em sua glória. Dali a bem pouco tempo, o próprio Cristo iria retornar em espírito para se comunicar com os encarnados. Ali estava liberada a comunicação. Tanto é que Mateus publica. Ali estava liberado. E Paulo de Tarso, algumas décadas depois, iria escrever sobre isso. E vai dizer, não proibais, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, a pessoa lê uma passagem lá do Velho Testamento para uma época, se não pode, ok. Mas querer aplicar aos dias de hoje, sem o devido estudo, sem o devido preparo, principalmente com um preconceito enorme do que acontece na doutrina espírita, não tem o porquê nem para quê. Mas eu faço um alerta para a gente finalizar. Faço um alerta. Nós estamos comentando isso porque isso aqui é estudo. Não é para a gente sair discutindo com as pessoas. Pelo amor de Deus. Você tem um cunhado, a mãe, o pai, o irmão, o marido, enfim, que bate o pé e diz, é proibido, vai para o inferno. Tá bom. Tá bom. Mas no íntimo do seu coração e agora em sua mente, você sabe a verdade. Você sabe a realidade que a doutrina espírita lhe traz. Entende? Não é para estar discutindo. É só para você ter cada vez mais certeza da sua fé. E perceber que tudo é uma coisa só. É que existem pontes. E a gente deve restaurar essas pontes, porque são 3 revelações, não é uma só. E as 3 têm que ficarem ligadas uma à outra. É isso. Então, as lições dos profetas, principalmente a fidelidade a Deus, a justiça, a ética. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. É isso. Não tem segredo. Então, todo mundo compreendeu o motivo da proibição, o porquê e que está revogada. Ficou claro, né? Acredito eu. Qualquer coisa, gente, é só falar. Tá bom, né, Cris? Pronto. Então é isso, gente. Nosso estudo de hoje foi esse. Daqui a 15 dias nós retornaremos, ou eu e a Cris, ou só a Cris, não sei, talvez eu viaje, mas retornaremos com alguns
outros profetas. Eu queria explicar direitinho como é que vai funcionar. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar essa apostila 3. Eu estou pensando em montar um calendário, porque as pessoas estão um pouco confusas com relação às apostilas. Acredito que a próxima vão ser 2 estudos, a quinta apostila vão ser 3 estudos também, e a última, nós estamos pensando em fazer um único estudo, que é Apocalipse. Então, eu estou pensando em montar um calendário, só não vai ficar definido quem vão ser os facilitadores, porque ficou certo de ter sempre Gonçalo e eu só ficar se caso precise, porque eu vou ficar aqui nos bastidores, certo? E as outras 3 apostilas já estão praticamente concluídas, só está faltando a gente fazer, elas já estão todas digitadas, a gente está fazendo só as correções agora, observar se não tem nenhum erro, digitação, ou algum, né, duplicar a questão da. O Novo Testamento, que aqui encerra o. Isso. Aliás, na próxima, A próxima ainda é essa aqui. encerra o Aí Antigo a Testamento. quarta apostila a gente inicia, ou seja, são 3 do Velho e 3 do Novo Testamento. Todas as 4, 5 e 6 já estão prontas, só está faltando fazer esses retoques. E assim que tudo ficar ok, a gente fizer a revisão, vamos mandar no grupo. Para quem assiste pelo YouTube, gente de casa, sempre lá embaixo está colocado o link para a apostila e o slide. Tem acesso à apostila e o slide lá no YouTube, viu? É isso. Obrigado. Obrigado, Cris. Então, até daqui a 15 dias que a gente vai tratar sobre alguns outros profetas. É importante também, né? Vamos falar sobre Elias, né? Tão conhecido Elias, Jeremias, Jonas, a baleia. Gente, a baleia. Eu já vou adiantar, é uma parábola, tá? Não foi um peixe. Primeiro que não tem baleia no texto, é um peixe grande. É uma parábola, tá? E outros profetas, ok? Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Quer fazer daí, Cris? Por favor, a prece. Né? Quem quiser fechar seus olhos, fiquem à vontade. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, agradecemos por esse ensinamento, por esse momento de aprendizagem e comunicação, onde pudemos mergulhar nos ensinamentos dos profetas e da tua sagrada vontade. Que as lições recebidas hoje não fiquem apenas em nossos pensamentos, mas transformem nosso coração e ações. Senhor, ajuda-nos a viver os princípios da justiça, amor e fé que Moisés e os profetas nos legaram. Que o exemplo de coragem, de obediência a Ti inspire nosso caminho diário. Acompanhai-nos, Pai Celestial, e que os bons espíritos nos auxiliem a colocar em prática o que aprendemos, sempre com humildade e discernimento. Que a paz de Cristo e a luz do Espírito superiores estejam conosco. Que assim seja.